E aí galera do Código Natural, seja bem-vindo. Eu sou o Leonardo Cobos e hoje a gente vai estar vendo um vídeo aqui de debugger. Eu vou estar explicando aqui várias coisas relacionadas com debugger, é um pacotão assim de informação e a gente vai fazer sequencialmente cada etapa. A gente vai estar utilizando aqui o VS Code mais o Python. Ahn, da- Apesar de ser tipo conteúdo aqui para Python e tal, isso também vai servir para outras linguagens, C Sharp, Java, enfim, qualquer linguagem que consegue rodar ali no VS Code. Mas as ideias de debug que eu vou passar aqui, elas são básicas, assim, fundamentos da computação. Então elas sempre vão estar disponíveis em outras IDE, tipo IntelliJ, Cursor, qualquer ideia aí que tiver um debugger, tu vai ter acesso a essas features aí. E a gente vai começar vendo a call stack aqui, o watcher e variables. São esses três primeiros itens aqui que você deve conhecer para você debugar bem. E para que tu precisa debugar, tá? Então, tipo, aí tem muita galera usando código de IA, o código é gerado torto e à direita, né? E a IA é boa para gerar código e materializar algumas ideias e tal, mas ela vai começar a pecar se ela não rodar o software e ver o que ela tá botando de código ali, né? O debugger ele serve tanto para tu arrumar um problema, geralmente ele é mais, por exemplo, assim, tem um cálculo errado, tá estourando um erro em uma determinada ação, tu vai colocar o debugger lá para poder analisar as variáveis, os valores, e aí tu conseguir tomar uma decisão, né? E para isso a gente vai precisar aqui do Outer Call Stack Variable. A call stack nada mais é que a pilha de funções, né? Então cada função geralmente ela aponta, é um endereço que aponta para um agrupamento de rotinas que tem que ser executada, né? Um algoritmo, né? E essas funções elas uma chama a outra, né? E aí tipo elas têm que eventualmente, ah, por exemplo, quando terminar a função ela tem que saber voltar para outra, né? Falando bastante groselha aqui, né? Então vamos começar aqui que a gente tem uma função. Eu vou chamar de A e ela faz nada. E eu vou chamar outra função aqui de B, tá? Esse aqui são duas funções no Python que não executam nada. E aqui no final eu vou colocar agora a chamada aqui de A. Vou salvar aqui. E aí vem os detalhes aqui de tu poder rodar isso aqui no F5, tá? Então aqui no VS Code, isso depende de IDE para IDE, tá? Mas no VS Code geralmente ele vai ter uma pasta aqui na raiz .vscode, que ele pode ter alguns arquivos de configuração que vão estar integrados com essa ferramenta aqui de edição de código para executar as rotinas e tal. Eu já tenho algumas coisas cadastradas aqui, mas vamos supor que eu não tenho esse cara aqui, então eu vou remover ele aqui. Vou deixar ele salvo fora aqui. E para a gente poder debugar rodar esse programa aqui, a gente tem esse ícone do Run Debug aqui, que já vem automático. E a primeira vez que tu abrir ele aqui é bem confuso, tá? Porque tem os botões aqui, só que tem esse hiperlink aqui, tá? Se tu clicar no botão, eventualmente tu chega nessa função do hiperlink, tá? Esse create allow JSON file, ele vai criar uma configuração no projeto que vai saber ler o teu diretório e integrar o debugger com o teu fonte. Ou tu pode clicar aqui direto, Run Debug. Deixa eu ver o que acontece. Se eu clicar aqui, ele vai dar as opções de debugger que tem. Então se tu está trabalhando com uma linguagem que não aparece aqui, no VS Code pelo menos tu vai ter que instalar uma extensão, alguma parada aí, para poder falar aqui com para ele poder aparecer mais opção aqui, tá? Uma outra ferramenta, tipo, sei lá, o IntelliJ já fala com o Java, né? Então, tipo, ele já vai saber meio que ler os arquivos padrões do Java, o Visual Studio sabe ler o CS Proj do C Sharp e por aí vai, né? Então cada linguagem aqui a gente coloca. No caso meu aqui já tem um Python Debugger, então eu poderia escolher ele. E aí aqui ele vai dar mais opções desse debug aqui, né? Que são as configurações do Python Debugger. Eu posso escolher um arquivo com argumento, um módulo, remote attach using process ID. A gente vai estar vendo várias dessas opções aqui, como é que elas funcionam e tal. Eu poderia, se eu quiser só rodar esse fonte aqui, eu dou aqui, ó, Python File. Ele vai debugar o arquivo
que está aberto na minha janela, que é o call stack, né? Mandei rodar. Ele geralmente vai criar um íconezinho aqui embaixo e vai rodar o comando aqui. Como vocês podem ver, não aconteceu nada, né? Agora eu vou botar um breakpoint aqui. Vocês viram que eu botei uma bolinha aqui? Tu pode tanto vir e clicar aqui, ou tu pode clicar na linha F9, aperta F9 e tira de novo, né? Se tu quiser saber mais como é que é esses atalhos, você vê aqui em Preference, Keyboard Shortcuts. E aqui, por exemplo, se eu não me engano, é o breakpoint. Inline breakpoint aqui, ó. É F9. F9 para ligar, então tu consegue ver os atalhos aqui, ver o que eles fazem. Se quiser mudar também pode mudar. E o breakpoint, né, que se escreve assim, né, breakpoint, a gente pode dizer que é tipo um ponto de pausa, alguma coisa assim, né. Ele é um pause que o código, a hora que chegar nessa linha aqui, vai ficar esperando uma ação do usuário para poder continuar e operar o sistema, tá. Então a gente vai dar o run debug aqui. Ele já ficou salvo aqui de alguma forma, então não precisei botar aquele esquema do Python file lá. E ele criou aqui, vocês viram que ele parou aqui, então o programa agora ele não executou ainda, tá rodando. E agora a gente consegue ver a call stack aqui, ó, nesse menu lateral aqui embaixo do debug, vai ter aqui, ó, algumas seções. Ele é essa menu de preview aqui, variables, watch, call stack e breakpoints. Então a gente abre o call stack, a gente vê que tá, basicamente a gente pode entender que é a função inicial, a root aqui, né? E aí aqui eu tenho duas operações, eu tenho o F11, o F10 e o F11. E o Shift F11, são esses botões, né? Quando tu debuga, tu também ganha acesso a esse menuzinho aqui, tá? Se tu quiser parar o debug, tu clica aqui no stop, ele pode rodar de novo. Pode iniciar, ele vai continuar desse ponto até a próxima pausa ou terminar o programa, no caso aqui ele terminou o programa. Ou tu pode executar essa linha e ir para a próxima, né? E aí para ficar um pouco mais visual, né? Eu vou colocar aqui um comando terminei. Aí a gente dá um F10 aqui, ó, que seria esse aqui. Vocês viram que ele foi para a próxima linha, então ele executou A e agora ele quer executar terminei. Então isso é o que o F10 faz. O step over. E aí a gente tem o step into, que é o F11. Ele vai entrar na função A. E aí quando a gente entra na função A, vocês viram aqui que no call stack apareceu A, porque tipo assim, aqui agora eu consigo saber a ordem de execução das funções que foram chamadas, né? Então tipo assim, se eu clicar em módulo, ele vai dizer assim, ó, essa linha chamou a linha que tu tá agora. Beleza, né? É meio que bem simples o que ele faz, mas agora a gente vai botar aqui, né? A gente vai fazer a função A chamar a função B. E vamos rodar. Aí a gente tá na A. Agora eu vou dar mais um F11 aqui. E agora eu tô na B. Então se eu quiser saber, a chamada da B originou dessa linha, foi para essa linha e agora tá aqui. Então o call stack tá resolvendo isso. E quando a gente... é por isso que aqui também acontece uma parada chamada problema de stack overflow, que é quando a função entra em recursão. No caso, então aqui A está chamando A de novo e não tem um ponto de quebra. E aí o que vai acontecer a hora que a gente rodar esse aqui? A gente vai ver que apareceu a chamada do A. E aí eu mandei executar de novo. O A foi pro A, que foi pro A, que foi pro A. E aí vocês vão ver que vai começar a ficar infinito esse aqui de alto, tá vendo? E aí vai entrar em recursão, que a gente chama, né? E aí quando eu soltar agora o debugger aqui para ele executar até terminar o programa agora, ele vai dar um erro, né? Ele vai dar um erro aqui de máximo recursion depth exceed y. Então é isso que aconteceu ali. Então o call stack ele serve pra gente poder, quando tivesse exportando um sistema assim cheio de classe, se tu tá lá no REST, aí chama uma camada de service, vai para umas camadas mais internas do sistema e tu quer saber certinho assim qual função chamou qual,
O call stack ajuda e seria mais ou menos essa a função dele. E aí a gente também tem o variables, né? O variables seriam... Deixa eu mudar um pouco a fonte aqui. Vamos botar aqui x10, b6, c é igual a x mais b. E a gente vai rodar o debug aqui. Ótimo. Então, quando a gente olha agora aqui, deixa eu começar dessa linha aqui. Botei um F9 aqui, mandei rodar, ele vai parar no x10. A gente vê que o variables aqui tem function variables, special variables, tá? Essas aqui são as funções, quando tu roda qualquer programa e tal, tu tem acesso a variáveis ali, né, que mostram as coisas que já carregaram no projeto, né? Seria o pacote básico aí da execução. A gente tem A e B aqui porque ele declarou A e B nesse arquivo, né? Então, nesse contexto aqui, aí a gente vê que tem dois contextos, que tem o local e o globals, né? Eles vão ser o mesmo porque a gente está no mesmo contexto, né? O global seria a função inicial aqui do programa e eu declarei essas funções na função global. E eu estou no contexto global, então eles vão sempre mostrar a mesma coisa aqui. Isso aqui vai fazer mais sentido quando a gente, por exemplo, botar aqui no A uma variável de messaging, sou uma variável local. E a gente chama o A de novo aqui, bota o breakpoint aqui. E a gente bota aqui, sou uma variável local. Quando eu entro nessa função aqui, vocês vão ver que mudou as paradas. Tá vendo agora no globals, que representa esse arquivo, o arquivo acima dessa função, né? Ele tá com A e B, que é as funções que foram declaradas, e no locals, ó, não tem nada. Quando eu dou um F10 e executo esse código aqui, ele atribui essa string nessa variável, e a gente ainda não voltou da função, então tipo, ela ficou disponível aqui no locals. E aí quando eu dou um F10, ela some. Como vocês podem ver, o retorno da função A não foi nada e a gente não tem nada aqui no locals. Ela subiu essa message. Então, e aí aqui começa a ficar mais bagunçado aqui, né? Porque agora eu venho e boto aqui na raiz aqui, sou uma variável global, manda rodar. Ele vai aparecer aqui no globals, no locals, sou uma variável global, mas quando eu entrar na função, a gente vai ver que a variável global está lá, o message, e o message da função A é outro, né? Ela só vai, assim que essa função acabar aqui, o locals vai ser destruído e não vai mais permanecer, né? Vai junto com a função, o contexto. Então aqui a gente consegue via essas técnicas aqui de olhar aqui o variables e o global, a gente consegue entender um pouco também de escopo, quando a gente fala de escopo de função, né, são as variáveis que estão disponíveis para aquela função, né. E se eu quiser poder alterar a variável global dentro da função, aí eu preciso fazer aquelas ideias aqui, né. Então eu preciso setar a variável aqui como global. O F5 também dispara o debug, tá? Então eu apertei F5, por isso que eu não cliquei ali. E quando a gente bota aqui, ó, na local, ó, entrei na função aqui. E ele altera essa message, ele alterou na variável global, ó, ele não alterou na local. Porque a gente referenciou aqui dentro da função que nesse escopo, message, significa realmente a mesma message aqui. E aí a gente vê se ele deu uma variável local, mas ele não é. E aí o valor persiste depois que ele sai desse escopo, né? E aí a gente consegue entender isso olhando aqui no debugger, como é que funciona essa parada. A grosso modo, o variables é isso. Outras coisas que a gente vai poder fazer aqui é trabalhar com as variáveis. Então, tipo, muitas vezes vai estar vendo um cálculo aqui, ó, b igual a 6 e 10. E tu pode às vezes executar as coisas antes aqui, ó, no debug console. Geralmente no Visual Studio o nome disso é Immediate Window. IntelliJ deve ter também, sempre procura um cara assim que
tem uma forma de tu rodar comandos enquanto tá pausado aqui. E isso me permite, inclusive, vir aqui e alterar. Né? A gente sabe que tipo vai dar 16, né? X mais B, ó. Eu vou até fazer a operação aqui, ó. Ele roda os comandos. Eu posso, inclusive, chamar A de novo aqui. Ó, eu boto message, sou uma variável local. Message igual atualizada pelo console. Ele alterou lá, ó. No locals e no global, né? Porque eu tô no contexto do global. Aí eu vou chamar A, que também atualiza a message. E agora a gente vê que sou uma variável local. Tu também pode alterar o valor dessas variáveis antes de executar, né? Porque às vezes tu tá ali debugando e tu percebe que tu quer testar só se uma coisa tá funcionando e aí, pô, tem que resetar, às vezes mudar o código, compilar, não sei qual linguagem tu tá usando. Então, às vezes tu consegue um atalho que é vir aqui alterar. Tu pode vir aqui, clicar aqui e alterar. Então só para confirmar que x mais b é igual a 16, aí a gente muda isso aqui para 10, ó. Eu fui ali na... e agora é 20, mas eu também poderia vir aqui e alterar aqui, ó. Também vai funcionar. E o último que faltou aqui foi o watch, que é parecido. Então tu pode colocar uma expressão aqui, deixa eu botar aqui. Message é diferente de none? Sim. Eu vou parar o programa e debugar a primeira linha. Ó. Message não está definido. Mas deixa eu botar então aqui. Message igual none. Então meu watcher aqui está dando um erro, que message não é definido. Agora ela é definida. E aí ele entende que a mensagem tem valor? Não. E aí quando a gente atribui, agora ela tem valor. Então o watch tu pode configurar. Eu particularmente não uso muito o watch, eu já eventualmente eu uso uma outra técnica que eu vou mostrar agora. Não é essa aqui do watch, mas enfim, dependendo, isso depende muito com o que tu tá trabalhando. Mas eu queria só deixar claro que o watch existe aqui. Se eu não me engano, tu pode marcar essas variáveis aqui no watch, que é o edit watch. Tu quer traquear uma variável, né? Tu pode puxar ela pra cá também. E aí tu pode trabalhar melhor aqui com o watch. Além disso, tu tem aqui o breakpoints, o último menu, que são todas as bolinhas. Vocês veem que eu tenho várias bolinhas aqui, né? Vermelhas na barra lateral aqui da linha, e elas aparecem aqui. Existem tipo umas que sempre estão ali, então eu vou tirar todas aqui para vocês verem. Eles ficam aqui embaixo, ó, quando não tá rodando. Esse menu, toda vida que eu tiro, ó, ele some um. E aí se eu clicar aqui... Galera, eu percebi aqui no pós-gravação que eu esqueci de falar ali o que é o Raise Exception, Uncaution Exception e aquelas três opções ali, tá? O Raise Exception, se não me engano, é qualquer exceção que levantar, mesmo tratado. Então vamos supor que tu botou um exception lá no try catch, e aí tu vai lá no Raise e marca, e aí tipo o primeiro erro que der ele vai te parar o breakpoint no exception. O Uncaution Exception são quando, por exemplo, tu vai acessar, tu lança uma exceção, acessou um valor nulo de um objeto e tal, e aí tu não botou o try catch, ele captura nesse cara ali. Então só para vocês saberem que esses que não dá para tirar ali os breakpoints são os breakpoints que a gente pode dizer que são globais de saída de erros da aplicação, tá? Aqui ó, ele vai exatamente para a linha que eu cliquei. Tu pode editar aqui o breakpoint, pode apagar ele. Tu pode deixar o breakpoint e só desabilitar ele aqui, ó. Tu clica nele com enable, não. É nesse caixinha aqui, ó. Aí ele fica cinza. Tu vem na checkbox, marca, liga, desliga. Mas tu também pode sempre clicar com o direito aqui e ver as opções também. E é as mesmas opções que vão estar aqui, ó. Tu clicar com o direito aqui, né, aqui ou na bolinha aqui vai dar a mesma ideia. E aí tu vai ver que tem mais umas opções aqui, né? Que é, bom, pode remover, tu pode adicionar, tu pode editar, desabilitar também, ele fica cinza. Essas são as opções de breakpoint, as outras aqui já são outras coisas, tá? E aí tu pode vir para esse expression aqui, ó. Evaluates to true
O que é o expression, tá? Então, pra gente poder dar um exemplo melhor aqui, isso vai ser mais útil geralmente quando tu estiver trabalhando com iteração, coisa desse tipo. Então eu vou criar uma iteração aqui. E eu vou chamar o iterator aqui. Print i. Botar o debugger aqui para só chamar o iterator. Ele chamou o iterator e tá aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4. Escreveu 5 vezes. Mas vamos supor assim que tu tá lá no sistema e tipo, tu quer verificar uma mensagem que tá vindo e tem mais um monte de coisa junto e tu só quer igual um ID lá. Aí tu vem, adiciona o breakpoint e tu edita ele. E aqui tu pode, ó, botar algumas condições, tá? Eu geralmente uso mais o expression, que aqui tu coloca uma condicional de programação. Então, por exemplo, toda vida que i for igual a 3, ele vai parar aqui. E aí ele vai ficar com um ícone diferente ali, ó. Tu deixa o mouse acima para ver o condition ali. Se tu clicar duas vezes ele vai perguntar aqui para remover, desabilitar e tal. Aí tu pode editar, clica com o direito ali, e faz de novo isso. Opa, 34 não. E aí agora que eu rodo, ó, ele vai parar no i igual a 3, ele tá até dizendo ali. A gente olhar aqui no localzone, i igual a 3. Então imagina que eu poderia ter botado ali if id igual a uma parada no meio de um for lá, sabe? Então... E aí tu consegue ver exatamente o que tá rolando naquela execução. Então isso aqui é dos breakpoints, os variables, call stacks e os watcher. E aí agora a gente tem outras ideias aqui que são um pouco mais de execução do debug, né? A gente mostrou esse debug integrado, mas nem sempre tu vai conseguir usar isso, porque tipo, cara, software, ambiente de desenvolvimento, são coisas que tem muita versão e às vezes a gente precisa fazer umas customização para a parada rodar, mas e aí às vezes a gente tem algumas limitações técnicas também para rodar o debug. E a minha ideia é te mostrar umas opções aqui para tu, às vezes uma dessas te permite trabalhar aí com uma ferramenta aí mais antiga e conseguir ter um debug de qualidade. Ou às vezes até outras questões, né? Pode acontecer, tipo, tu tá trabalhando num ambiente Windows e aí instalar uma lib que só funciona, sei lá, no Mac ou no Linux, coisa, ou que só funciona no Windows, não funciona no Mac. Eu vou começar com o debug remoto. Então, eu já tinha um exemplo aqui, mas eu vou criar outro file aqui pra gente fazer junto. Remote debug py. A gente vai precisar importar esse pacote aqui, tá? Se não tiver, tu vai ter que instalar o debug py. Ele já tá até sugerindo um código aqui. E aí vem tu inicia ele numa porta. Então aqui a gente diz que é como se eu estivesse subindo um site. Ele vai abrindo uma porta, localhost aqui, aguardando conexões. E ele vai executar um código aqui, wait for client. Não precisa desse breakpoint aqui. Eu vou só botar aqui um print. Estou debugando. E a minha ideia é parar aqui. O lance do debug remoto aqui é que assim, ó, quando tu ligar esse cara, ele vai pausar o programa nesse wait for client aqui. Então isso não é algo que tu pode usar de boa num ambiente de produção, se for um software que tipo vai rodar isso mais outras rotinas integradas. Agora, se a gente estiver falando assim de tipo de um software isolado que tu vai rodar e tipo assim, ele é conectado numa fila que só ele vai executar e se ele não executar tá tudo bem, sabe? Ou tipo uma parada de microserviço que tu consegue subir um container isolado tu liga uma feature flag que habilita o debug py para um dev lá conectar e fazer um debug mais complexo. Lugares assim que eu achei melhor para usar foi mais em container com Kubernetes, essas paradas aí, porque é mais fácil tu controlar isso aqui, né? Tu garante que não vai afetar nenhuma outra aplicação. Quando eu rodar esse programa aqui, eu não posso rodar agora com F5. Concordo? Porque se eu rodar com F5 ele vai executar o programa com o debug que a gente já estava fazendo, né? Então, o que acontece? A gente vem aqui, ó, Python remote debug. Eu vou rodar ele, vocês estão vendo que eu estou no terminal aqui?
Eu vou até abrir um terminal novo aqui, ó. Remote Debug, ó. E eu vou estar rodando aqui dentro do CMD, ó. Aguardando conexão de debugger remoto. Eu não dei nenhum F5 aqui na parada, né? Aí o que acontece? Quando a gente vir aqui agora dar o run debug, tá aquela desgraça lá do... ele vai tentar rodar esse software aqui, né? Só que então eu vou fazer um esquema diferente aqui, ó. A gente vai usar uma parte mais customizada aqui do VS Code, que é o Create a Launch JSON File. E aí a gente vai colocar aqui, ó. Eu quero um Python Debugger. E aí aqui ele vai te dar umas ideias aqui, ó. Remote Attach. É isso que a gente quer. Attach remoto, né? Numa porta. Ele vai pedir o IP aqui, localhost. A porta é a mesma que eu coloquei ali. E ele vai já te jogar nessa tela aqui, né? Então ele veio aqui. Via a debug, ó, ele muda um pouco a visão aqui, tá? Aí o que acontece? Pra tu acessar de novo aquele menu lá, nem sei como é que faz, tá? Mas eu acho que é mais fácil tu vir aqui no VS Code, abrir o Launch JSON e vir esse menu flutuante aqui, ó. E aí tu vai ter as opções aqui, ou tu joga essa parada aqui num GPT, explica o negócio do projeto, cola o teu configurations aqui, vai iterando. Isso aqui também dá pra conectar com o Pilot, cursor, essas coisas. E aí ele criou esse arquivo de configuração aqui do VS Code também não é muito difícil de entender, tá? Tu vai gerando umas versões aí, tu já vai pegando as manhas aqui, tipo Remote Attach. Ele criou aqui um Configurations. Então eu posso, vamos supor, eu tenho esse de Remote Attach, vamos supor que eu quero adicionar um outro aqui, que é o Python Debugger, Python File, aqui ó. Ele tem duas opções, ó, aí eu posso mudar aqui. Aí eu tenho que salvar, tá? Salvei o arquivo. Ó, agora ele aparece aqui, ó. Eu posso usar agora tanto a opção de remoto quanto de current file, né? E aí é esse JSON aqui. Cada elemento desse array vai ser um elemento aqui nessa lista. Com as suas configurações, né? Isso pode ser compartilhado entre os devs também. E aí, cara, aqui vem outras configurações. Pode passar argumento. Pode passar, enfim, um monte de coisa. Ó, no caso do debug remoto ele faz a conexão. Um mapeamento com o folder, tá? E aí como é que a gente roda esse aqui? A gente vem aqui no debug remote, ó. Vou mandar rodar. Mandei rodar, vocês viram que ele caiu aqui, ó, não estou debugando. Na real o código tinha parado aqui. E assim que a conexão foi efetuada, ele liberou. E aí até o ícone diferente aqui, ó. Tá vendo que não dá um disconnect, ele dá um F5, né? E fica mais legal ainda se a gente fizer assim, ó. A gente faz aqui um import time. Aí a gente faz aqui um while true. Time sleep 1. X igual a 0. Vou botar aqui quando x for igual a 20. Não, aí a gente vai ficar muito tempo esperando. X igual a 3. Ótimo, aí eu tenho que rodar de novo aqui a parada, ó. Aí ele conecta. Estou debugando. While true. Eita, nós. Beleza, while true. Estou debugando. Não, ele está dizendo que eu não posso fazer isso, né? Vamos fazer melhor aqui. Ótimo. Agora vai. Aí beleza. Estou debugando x igual a 3, ele parou no debug aqui, né? Vamos botar aqui x igual a 6. Tá lá rodando. E agora, lembra que eu falei que tipo não apareceu o ícone de pausa, apareceu o ícone de disconnect aqui? Porque quando ele parou no 5, só que se eu clicar no disconnect aqui, o software vai continuar rodando, ó.
E aí eu não posso mais conectar porque essa linha aqui não está sendo mais chamada, né? Se eu quisesse reconectar, daí eu teria que fazer um if, wait for client, alguma coisa assim, né? Além desse do remoto aqui, tem um outro debug aqui, que é esse attach debug. E ele é parecido com esse aqui. Só que ele funciona via ID de processo. Então mais ou menos como é que funciona esse cara aqui. A gente vai botar um loop aqui. Terminal 4 ativo. Time sleep 1. Import time. É isso que o nosso script vai fazer. Ele vai rodar essa parada aí. Aí a gente vai vir aqui no terminal e vai rodar o Python attach debug py. E ele vai ficar para sempre escrevendo. Eu acho que é assim, né? Ó, ele vai ficar para sempre escrevendo terminal 4 ativo. Aí, o que a gente precisa fazer? A gente precisa vir aqui no gerenciador de tarefa, pegar o ID do Python, no caso aqui é o 32704. 32704. Talvez dê até pra gente escolher isso, vamos ver aqui. Eu quero um Python debugger add configuration, Python debugger usando o process ID. E aí ele criou aqui um command pick process. Olha, ele até deixa eu pegar o processo. Ótimo. Aí eu salvo ele e a gente vai pro remote attach. E tá lá rodando o terminal 4 ativo ainda. Aí a gente manda rodar. Desculpa, é o attach using process. A gente manda rodar. Olha que doideira aqui, né? Ele já até tá sugerindo aqui esse Python. E todos os outros processos do Windows. Aí a gente vem e escolhe ele. E dá pra ver aqui que ele conectou. E não tá fazendo nada, né? Aí a gente bota um F9 aqui, ó. E agora a gente tá com... A gente parou a aplicação via o remote, o atachamento aqui via Process ID, né? Mas esse do attach faz muito tempo que eu não uso, né? Mas tá aqui, eu só queria mostrar pra vocês que existe e funciona. Eu tinha botado aqui debug com mensageria, mas eu não vou abordar esse tema aqui. O que eu quero é dizer que vocês podem estar usando esses recursos de debug para estar melhorando o entendimento de como a linguagem funciona, usar às vezes para ler o código mesmo, então mesmo às vezes tu pode debugar uma rotina que está funcionando. Só que tu vai dando F10 ali, navegando nas funçõezinhas, tu vai percebendo, tu vai consolidando melhor esse sistema, digamos assim, vendo as fraquezas, as coisas fortes. É um exercício bom, então tenha um debug refinado aí. E para finalizar aqui a importância desse debug, eu vou mostrar agora para vocês que tudo isso que eu mostrei foi a base do que eu usei para estar aprendendo um pouco de assembly, engenharia reversa. Então eu quero mostrar para vocês que os mesmos princípios que estão ali no VS Code, o básico, ele está aqui também numa ferramenta de engenharia reversa que analisa assembly e essas coisas. Então, por exemplo, aqui é o assembly de um cliente de um jogo lá dos anos 2000, feito em C++. E essa aqui é uma ferramenta que pega o binário e ela gera esse código assembly aqui, né? Isso aqui é uma função assembly. Mas ele também pode pedir para ele gerar o código C++ aqui, mais ou menos assim, né? É meio que um decompiler, né? Ótimo. Então, olha só que legal. Eu tenho o jogo aqui. Eu tô no jogo aqui, ó. Aí só para dar um exemplo aqui, deve estar pequena a tela. A gente tem aqui um endpoint que vai adicionar alguma coisa no mapa. Tá, ele adicionou esse baú ali, tá vendo? Só pra não dizer que eu tô falando lorota aqui, né? Adicionou outro baú ali, né? Ok. Isso aqui nada mais é que o servidor recebe uma conexão, uma mensagem TCP no REST aqui que a gente está chamando, no Echo API aqui, e aí ele vai falar com esse meu C# aqui, vai spawnar aquele item lá,
E aí o cliente recebe essa notificação e desenha o baúzinho que vocês viram ali. Só que isso aqui vem do servidor para o cliente. Então o servidor, por exemplo, manda 142 e manda esses bytes aqui. Que a gente pode entender. Isso aqui é um YAML, né? Só que a gente vai mandar essa sequência essa estrutura de dados aqui para o cliente via o socket TCP ali, né? Então a gente vai mandar um inteiro com esse valor, um byte valor 90, que basicamente aqui é o ID da entidade, X, Y, o ID do asset, que vai de 0 a 255. Não, esse aqui é o ID do item no mapa. Então, por exemplo, o ID único dele dentro daquele mapa. Então, se tu quiser diferenciar um portal de outro, tu mapeia os ID aqui. Não, tu pode botar 255 itens. Object ID são os assets, tem 255 opções. Aqui é para onde vai, enfim, aí tem mais as outras opções aqui de placa e tal, que é, enfim, eu só queria mostrar para vocês que é isso aqui. Aí o que acontece? A chave master aqui é 142 aqui, né, que seria o que representa essa ação. A ação de spawnar um item no mapa. E aí, basicamente quando a gente está debugando isso, a gente meio que sabe que vai ser... Cara, vai chegar um request com o valor 142, né? E assim, só para mostrar para vocês que eu tô aqui com o código assembly e o que eu tô marcando aqui já é a função que recebe esse packet, né? Que vai receber esse cara. Então, por exemplo, se eu vier aqui que vocês estão vendo essa vermelhinha, é a mesma ideia lá do VS Code, ó. Tem o edit breakpoint e ele tá ali, ó, EAX142. Se eu botar tipo assim, ó, EAX143, e aí para eu conectar com o cliente ali, eu não tenho fonte desse cliente rodando para dar um debug nele, né? Mas eu tenho o binário. Aí eu posso debugar o binário e a gente escolhe lá o Slayers lá. Ó. E aí a gente vai ver aqui que eu já tomei um breakpoint aqui. Ó, opa, conectou aqui o negócio. Mudou as visões aqui e tal, né? E eu tinha botado para 143 lá o pacote, né? Olha só que legal. Eu vou mandar aqui de novo aqui, ó, não vai acontecer nada. Spawnei na mesma posição, tá? Então ele só repetiu o comando. Mas quando eu botar 143 aqui, o jogo vai travar. O jogo vai travar e eu cair no breakpoint ali, ó. Isso porque eu já sei que essa função esse valor é a X aqui, daí tu precisa entender um pouco do assembly, né? Como é que ele não tem aquele esquema de variables local e tal, né? Ele usa a questão dos registers aqui, né? EAX, EBX, aí tu precisa entender mais ou menos o que significa cada um. E em cada bloco assembly desse ele vai ter um sentido, né? E aí se a gente vier aqui, ó, eu posso navegar no fonte, então aqui no debugger a gente vai ter aqui, ó, tá vendo? Step into, step over, tal, step over F8 aqui, ó. Eu vou navegando agora no código assembly e vendo aqui. E todos esses jump, essas coisas que ele está fazendo aqui, o código é esse aqui, ó, if tal, ele vai fazendo as duas visões de debugação aqui, né, tanto no assembly quanto no C++ aqui, né, e aqui a gente já consegue ver, começa a identificar alguns padrões no código, né, tipo, isso aqui é um if com várias decisões, né, if código 300, executa essa função, 301, 17, executa essa, e a gente vai indo até chegar na nossa função, né. E aí a gente chega nesse cara aqui, ó. E essa função também já começa a ter um outro padrão, né? Que é tipo, ele começa a ler todos os campos aqui, né? E aí a gente vê que é mais ou menos a ordem dos campos que a gente passou lá no endpoint, né? Int, byte, 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 parada aqui. Eu também posso vir aqui no output e aqui no IDC, no console aqui, trabalhar com o valor das variáveis. No caso de assembly aqui, quando eu escrevo ela, ele não me dá só o valor inteiro, ele me dá também o hexadecimal, essas coisas, porque aí acaba ajudando também na navegação aqui, né? Então é isso, queria mostrar só para vocês assim, apresentar simplesmente para quem não manjava muito das opções de debug, como é que funciona, como é que você pode estar usando elas. E espero que tu tenha gostado do vídeo aí, e se gostou deixa um comentário aí, dizendo o que tu achou da hora de aprender. E a gente se vê na próxima aí, abração, é nóis!